E de repente eu falei, não, eu tenho certeza que eu não inventei aquilo. Eu falei, Deus, eu quero ver o fim do filme. Há um momento onde nós podemos entrar num lugar de orientações espetaculares. Mas acredito que isso não vai vir sem que primeiro a gente aprenda a seguir os pequenos impulsos do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que isso deve ter acontecido em janeiro de 2001. Eu estava no Canadá e eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Mas antes do Canadá, vamos voltar 4 meses antes, setembro do ano 2000. Eu me lembro de uma viagem que eu tinha que fazer. E quando algo que eu pedi a Deus, uma oportunidade que eu queria, entendia que Deus tinha algo, que Ele iria falar comigo a respeito de uma decisão que eu tinha para tomar, era algo naturalmente falando impossível. E acordei com a ligação, me escalando para aquela viagem. Mas a pessoa foi muito enfática, disse, tenha certeza que você está com seus documentos para não ter nenhum problema. Então a primeira coisa que eu fui fazer antes de me arrumar foi achar minha carteira. E eu revirei a casa. Literalmente de alto a baixo, era um sobrado. E não achei. Fui buscar ajuda com os profissionais, acordei minha esposa, porque as mulheres têm um dom de fazer as coisas sumidas aparecer. Meu bem, onde é que está a tesoura? Na segunda gaveta da conta. Não está lá, ela abre, aparece a tesoura. Aí chamei, falei, meu amor, preciso de ajuda de gente especializada. Eu procurei a carteira na casa inteira, cômodo por cômodo, não achei. Eu não posso fazer a viagem. Eu lembro que ela olhou e disse, conseguiu a viagem. Eu falei, consegui se eu achar a carteira. E eu não estou achando essa carteira. Ela disse, deixa comigo. Mas depois de fazer a varredura de alto a baixo, ela me olha e diz, essa carteira não está aqui. Eu falei, eu tinha essa suspeita. Agora, vindo de uma expert como você, me ajuda a pensar o que pode ter sido feito com ela. Falei, eu lembro que eu fui para o culto, isso era segunda de manhã. Eu lembro que eu fui para o culto, domingo à noite, com essa carteira. Ela falou, então talvez você esqueceu na igreja. Corri para a igreja. Naquela época a gente ainda tinha os zeladores que moravam na igreja. Pedi para abrir. Fui olhar próximo das cadeiras onde eu sento, derrubei nada. Pensei, eu fui no gabinete atender alguém, olhei nada. Aí comecei a pensar onde fomos depois. Bom, jantamos na casa do irmão fulano de tal. Fui lá acordar o irmão fulano de tal. Falei, cara, eu acho que eu deixei minha carteira aqui ontem. Nós demos uma revirada na casa dele, nada da carteira. E aí começou a me dar uma angústia a respeito do assunto da viagem. Eu falei, não é possível que aquilo que eu tinha tanta certeza que Deus ia me dar, me deu, eu vou perder pela falta da carteira. Então quando eu fui saindo da casa dele, eu comecei a orar e dizer, Deus, me mostra onde está essa carteira, mas me mostra, na minha cabeça, minha fé era assim, só me ajuda a lembrar. Enquanto eu estou orando, me mostra, me mostra, me mostra. Eu assisti como fosse um filme, numa tela de cinema. Eu vi o momento onde eu estava saindo da casa onde eu morava para o culto. A casa era uma casa mais alta que o nível da rua, e a escada que descia para o portão, não o de carro, portão de pedestre, como é que chama isso? Né? Eu lembro que era uma escada assim, torta, meio em S. E eu vi como se tivesse uma filmagem lá de baixo, pegando eu de cima. Né? Tinha chovido muito aquela tarde, tinha uma enxurrada como eu nunca vi igual na frente de casa. E para eu poder chegar no carro, que eu não tinha colocado na garagem, tinha parado na frente, eu ia ter que dar um pulo enorme. Então eu me vejo no filme calculando o pique que eu tenho que dar naquela escada para conseguir pular a enxurrada toda. Era daquela, se você pisa, não molha só o sapato, era pelo menos metade da perna. E eu estou ali calculando. Era um dia frio, e eu estava usando, por cima da roupa, um sobretudo. Nesse sobretudo tinha um bolso grande do lado. E naquela visão, naquele filme que está passando, eu vi a carteira que eu usava na época, a turma chamava antigamente de capanga. Agora a gente vai saber a idade de quem, dependendo do jeito que a pessoa ri. Tem uns que ri de lembrança, tem outros que ri de que coisa ridícula. Mas era um negócio que a gente botava um talão de cheque. Bom, quem não sabe o que é capanga não deve saber o que é talão de cheque também, né? A gente botava ele inteiro, aberto, sem dobrar. Então era uma carteira enorme. E eu tinha colocado ela no bolso do sobretudo. Mas apesar do bolso ser grande, a carteira era enorme. Ela está assim, quase metade para fora. Eu estou vendo tudo isso na visão. E eu vi que a hora que eu desci correndo e dei o pulo, o movimento que eu fiz com a perna direita bateu do lado de dentro, no sobretudo. Pensa num filme assim que deu zoom na carteira. Né? A câmera deu um zoom e eu vi, naquela hora, pelo lado de fora, a carteira sendo ejetada, projetada para fora. Mas aquilo foi tão nítido, eu simplesmente vi ela sair do bolso, era que começa a cair, sumiu a visão. Eu corri para frente de casa. Falei, deve estar lá ainda. Né? Eu morava assim, literalmente no fim da linha, o meu bairro. Era uma esquina que virava para voltar na outra rua, não tinha mais quase nenhum movimento, a não ser os moradores. Falei, a carteira deve estar ali.
E quando eu cheguei, comecei a procurar, nada da carteira ali pela calçada. Pensei, algum vizinho achou, pode jogar no quintal, nada. Olhei caixa do correio, nada. E de repente eu falei, não, eu tenho certeza que eu não inventei aquilo. Falei, Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu falei, o filme parou antes de eu ver onde a carteira caiu. Eu quero ver o fim do filme. E de repente aquilo voltou como se tivesse pausado, aquele carteirão no ar. E alguém deu play. E eu vi exatamente onde a carteira caiu. Ela caiu dentro da enxurrada. E a hora que caiu, aquela câmera lenta parece que entra na velocidade normal e eu vi a carteira indo embora. E o Espírito Santo falou comigo, vá ao próximo bueiro. A carteira é grande e enroscou. Ela não desceu, ela está presa no bueiro. Achei o bueiro, a carteira estava lá. Irmão, pensa num cara que ficou empolgado.